Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e dia 28/2, acontecerá o julgamento da revisão da vida toda, finalmente análise dos embargos de declaração apresentados pelo INSS, questionando a decisão da Corte que concedeu aos aposentados o direito à revisão a vida toda. Bom, em dezembro de 2022, o STF reconheceu que os segurados da Previdência Social têm o direito de escolher a regra mais vantajosa diante de alterações nas normas previdenciárias, alinhando-se ao entendimento da primeira sessão do STJ. Embora inicialmente programado para a primeira sessão de 2024, em 1º de fevereiro, contudo, o que houve? O retorno foi adiado para o dia 7 de fevereiro. Porém, com a inclusão na pauta da ADI 2111, o julgamento acabou adiado mais uma vez, agora para o dia 28 de fevereiro. Bom, a discussão gira em torno do INSS, que quer anular a decisão do STJ, que considerou constitucional a revisão, permitindo que os segurados do INSS optem por recalcular a aposentadoria, incluindo contribuições antes de 94. Embora o julgamento será iniciado do zero, é importante relembrar o voto dos ministros. Até o momento, 7 ministros votaram em 3 sentidos diferentes. Em resumo, 3 votos para modular a decisão que permitiu a revisão das aposentadorias e outros 3 para anular o acórdão que permitiu o recálculo. Bom, o relator ministro Alexandre de Moraes, ele quer fixar um marco temporal para a permissão aos aposentados que escolham a regra de aposentadoria que lhes seja mais benéfica ou favorável. Então, para o ministro, a referência é 1º de dezembro de 2022, quando o STF julgou o mérito da ação. A ministra Rosa Weber, quando ainda estava no cargo, ela também entendeu que deveria haver modulação dos efeitos, mas, para ela, o marco é de 17 de dezembro de 2019, quando o STJ confirmou o direito à correção aos aposentados. Então, o voto da ministra foi seguido por Edson Fachin e Carmen Lúcia. Bom, o ministro Cristiano Zanin, por sua vez, ele acolheu a alegação de nulidade do acórdão do STJ, ao considerar que houve inobservância da reserva de plenário quando a primeira sessão da Corte da Cidadania definiu o tema, exercendo controle de constitucionalidade vedado no artigo 97 da Constituição Federal. O voto de Zanin foi acompanhado por Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Bom, para Zanin, o caso deve retornar ao STJ para uma nova análise. Caso vencido quanto à anulação, o ministro propõe que o marco temporal para a modulação dos efeitos da decisão seja 13 de dezembro de 2022, quando foi publicada a ata do julgamento de mérito. Só que o ministro Cristiano Zanin, substituto de Ricardo Lewandowski, ele não deveria votar pela anulação do julgamento, porque
o ex-ministro, o Ricardo Lewandowski, ele votou antes de se aposentar e não contestou esse ponto. Então, o voto do ministro Zanin somente seria permitido na questão da anulação e da reserva de plenário, caso a cadeira que ele ocupa não tivesse votado. Então, ele não pode adentrar na matéria que o ex-ministro, né, o ministro que se aposentou, já tenha votado. Lembrando que a norma do STF. Então, o INSS, ele está jogando pesado para cancelar, para anular o julgamento. Então, o INSS alegou no processo que o custo seria de 46 bilhões em 10 anos. E nessa nota técnica, que não está no processo, não foi juntada, mas está sendo trazida nos embargos, o custo agora é de 360 bilhões em 15 anos. Então, para isso, afirmou que a revisão da vida toda seria pleiteada por 52 milhões de beneficiários. Olha que absurdo. Para chegar nesse número, ele utilizou benefícios que estão cessados e, portanto, não poderão entrar nessa conta, pois não estão ativos. E também utilizou mais 60 mil benefícios que estão suspensos e não deveriam também estar nessa conta. Então, isso se mostra uma maneira clara de inflar os números. Você alega que cabe revisão, até mesmo para quem não recebe benefício. Então, após desconsiderarmos, por razões óbvias, os benefícios cessados e suspensos, a gente chega a um número. Isso significa que, após todos os filtros, a ação cabe apenas para 31,28% dos segurados. Como bem fundam, até dito pelo ministro Cássio Nunes Marques, essa revisão ela é muito rara. E, posteriormente, mesmo após todos esses filtros, né, que o percentual de 31,28% ele deverá ser dividido por 2. Isso porque de cada 2 pessoas com direito, somente uma vai ajuizar a ação. Porque não sabe, porque não tem ideia, enfim. Então, o INSS infla, ele põe um resultado muito maior, né? Para quê? Para isso virar ao favor dele. Para chegar a um montante de 360 bilhões, o INSS considerou que essa ação poderia beneficiar todos os beneficiários que tiveram benefícios concedidos após 99, benefícios já cessados, benefícios suspensos, aposentadoria por idade do segurado especial, que é o rural, que não tem sentido, benefícios já limitados no teto, benefícios por incapacidade temporária com prazo máximo de 120 dias, sendo que o estudo estende para 15 anos o recebimento, mais de 45 vezes o prazo limite legal. Então, diante de todas as inconsistências e, principalmente, fuga da realidade social, processual e procedimental, o impacto econômico da revisão da vida toda será muito, mas muito inferior ao alegado pelo INSS. Então, o número é mais de 20 vezes menor que o apresentado pelo governo, não alcançando 18 bilhões em 15 anos. Então, o INSS ele busca levar para a mídia que cerca de 52 milhões de brasileiros poderiam propor a ação revisional, mas os dados do Conselho Nacional de Justiça, atualizados em 21/8/2023, após quase um ano da decisão do STF, o número total de processos era 24.663. Então, isso significa um número 2.000 vezes menor que o alegado impacto pelo INSS. Então, além disso, eventual impacto financeiro ele não seria imediato. Portanto, o pagamento desses valores no âmbito administrativo
ou judicial dependerão da apreciação em cada caso concreto, sem contar a necessidade de expedição de precatório. Então, o Supremo Tribunal Federal, o STF, marcou para o dia 28 de fevereiro. E além do julgamento dos embargos de declaração da revisão da vida toda, outra ação que se arrasta desde 1999 tem votação marcada para o mesmo dia, que pode embolar todo o meio de campo desse complicado jogo sobre a recontagem de tempo para a aposentadoria. Então, trata-se da ação direta de inconstitucionalidade a 2111, que há 25 anos pede a derrubada do fator previdenciário. Então, uma fórmula complexa criada no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tá? Então, para determinar a contagem do tempo de serviço. Então, a Lei 9876 de 99 instituiu esse fator previdenciário e mudou o critério de cálculo da aposentadoria, que levava em sua conta não apenas o tempo de serviço, mas também a idade do segurado e a média de expectativa de vida estimada pelo IBGE. Então, criando um pedágio que diminuía o valor do benefício para quem quisesse se aposentar. Então, essa pessoa que se aposentasse mais jovem, apesar de ter tempo suficiente de serviço, seria punida por essa regra. Então, a regra previa as aposentadorias considerariam 80% dos salários recebidos de julho de 94 em diante. Em 2019, com a reforma da Previdência, houve outra mudança do cálculo, que passou a incluir 100% dos salários a partir de julho de 94. Então, a revisão da vida toda, ela passou a incluir pagamentos anteriores a 94 e que muitas vezes eram maiores, elevando o benefício final. Então, a questão é que tudo que já foi decidido levava em conta essa fórmula, mas essa ADI, ela discute a constitucionalidade dela. E se o fator for considerado inconstitucional, muda tudo, inclusive a revisão da vida toda. Então, essa ADI, ela já tinha sido considerada improcedente, mas o ministro Zanin, que só tinha de votar, decidiu levar a discussão de novo para o plenário. E vai ser votado no dia 28, mesmo dia da revisão da vida toda. Isso complica tudo. Por outro lado, a revisão da vida toda nem deveria estar voltando ao plenário. Por quê? Porque o ministro Ricardo Lewandowski, anterior ao Zanin, ele já tinha se pronunciado. Então, nem caberia mais. Então, em dezembro de 2022, o STF reconheceu que os segurados da Previdência Social, eles tinham o direito de escolher a regra mais vantajosa para a recontagem da aposentadoria. Então, o momento é de uma grande bagunça jurídica. Então, no Código de Processo Civil, os embargos de declaração, eles não podem mais discutir mérito, mas eles só podem clarear algo que não ficou tão objetivo. Então, por causa de um embargo, o INSS ele está conseguindo rever tudo que o trabalhador já tinha vencido. Então, a revisão da vida toda, para quem não sabe, ela é um processo judicial no qual os aposentados do INSS pedem para incluir no cálculo da aposentadoria salários antigos antes do Plano Real, pagos em outras moedas. Então, tem direito à correção o segurado que se aposentou com as regras anteriores à reforma da Previdência Social, instituída pela Emenda 103
de 13 de novembro de 2019. E é preciso ainda que o benefício tenha sido concedido com base nas regras da Lei 9876 para ter direito à revisão da vida toda. Então, o motivo pelo qual se discute o direito à revisão da vida toda é que a reforma da Previdência de 99, ela alterou o cálculo da média salarial dos segurados do INSS, então garantindo aos novos contribuintes regras mais vantajosas do que para os que já estavam no sistema pagando o INSS. Então, pela lei, quem era segurado do INSS, filiado até 26 de novembro de 1999, tem a média salarial calculada com as 80% maiores contribuições feitas a partir de julho de 94, quando o Plano Real passou a valer. Mas quem passou a contribuir com o INSS a partir de 27 de novembro de 1999 e atingiu as condições de se aposentar até 12 de novembro de 2019, tem a média calculada sobre os 80% maiores salários de toda a vida laboral. Então, a reforma de 2019 mudou tudo. Quem atinge as condições de se aposentar a partir do dia 13 de novembro de 2019 tem a média salarial calculada com todas as contribuições feitas a partir de 7 de 94. Antes de 99, o cálculo do benefício era feito considerando as 36 últimas contribuições, a média dos últimos 3 anos. Agora, com a Lei 9876 de 99, a regra mudou e, além de incluir o fator previdenciário, a lei também dispôs que a média seria a da vida toda. Mas, segundo o artigo 3º da lei da regra de transição, para aqueles que já estavam no sistema antes da aprovação dessa lei, o cálculo começa a partir de julho de 94, ou seja, a data da primeira contribuição, se posterior a esse marco. Então, essa regra de transição, ela tem o intuito de beneficiar a maior parte dos segurados, visto que a utilização de todos traz mais prejuízo à maioria, a grande maioria dos segurados. Então, ao calcular o valor do benefício, o INSS passou a utilizar salários a partir de julho de 94 para todo mundo, independentemente se a média de toda a vida contributiva compusesse um valor maior de benefício. Então, em 2019, o STJ julgou favorável o tema 999, conhecido como a revisão da vida toda, que permite aos que contribuíram com valor considerável antes desta data possam utilizar esses salários no cálculo do benefício. Então, o novo cálculo, ele é feito com todas as contribuições, desde a primeira até a última, excluindo-se as 20% menores. Foi confirmada a tese pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2022. Em maio de 2023, o INSS opôs embargos de declaração contra a decisão do STF. E a autarquia pediu que a suspensão de processos sobre o tema e anulação do acórdão que reconheceu o direito de aposentados a optarem pela regra previdenciária que lhes for mais favorável. Caso não seja reconhecida a nulidade e o Instituto requer o quê? A modulação dos efeitos de forma que a tese fixada pelos ministros não se aplique a benefícios previdenciários já extintos, a decisões transitadas em julgado que negaram o direito à revisão da vida toda e a diferenças no pagamento de parcelas de benefícios quitadas antes da publicação do acórdão. Até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos, opostos pelo INSS, está suspensa a tramitação de todos os processos
relacionados à revisão da vida toda. Então, segundo o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, são mais de 10.768 processos tramitando na Justiça sobre o assunto. Ainda é aguardada a decisão final do julgamento dos embargos de declaração do INSS. Então, para saber se vale a pena entrar com a ação, é importante simular o cálculo e verificar o que é mais vantajoso com um especialista. Então, o cálculo do INSS ou o cálculo com todo o período contributivo. E quem recebeu baixos salários antes de julho de 94 pode não obter vantagem econômica na revisão. Bom, na remota hipótese de acolhimento dos embargos do INSS, isso representará um verdadeiro desrespeito às decisões colegiadas, subvertendo os princípios constitucionais da segurança jurídica e do juiz natural. E, além disso, tal ato certamente vai abalar ainda mais a credibilidade da população brasileira em relação ao judiciário. É muito complicado porque a gente tem 2 pesos e 2 medidas. Na desaposentação, quando ficou decidido pelo STF, acabou. Quem quisesse, olha, os embargos não têm caráter de rever o julgamento, então quem quiser apele para a Corte Internacional. E acabou, foi cancelada imediatamente todas as tutelas e agora a gente vê o quê? Outro cenário acontecendo. Por quê? Porque os processos suspenderam novamente, porque ninguém pôde executar. Você ganhou a ação, você começava o processo de execução, travava. Entendeu? Tem uma ação que já transitou em julgado, mas ainda não foi pago. Então, o que acontece? A gente vê 2 pesos e 2 medidas, né? Desaposentação imediatamente julgou que não podia, que o segurado não tinha direito, já na outra semana já começou a revogar todas as tutelas. Aqui não, aqui a gente teve, mas o INSS entrou com embargo, suspendeu, quando começou a andar novamente os processos, teve nova suspensão. E parou, e agora eles querem discutir o mérito através de embargos de declaração, que não é, esse instrumento não pode rediscutir uma decisão já tomada. O ministro que entrou no lugar do Ricardo Lewandowski quer discutir o que ele já tinha aprovado, que é uma rediscussão, não existe isso. Então, o que a gente está vendo... a gente está vendo aí, é complicado, porque essa segurança jurídica abala, sabe? Isso é um princípio constitucional que está sendo desrespeitado. Então, a gente torce para que os ministros tenham bom senso e que mantenham a decisão da Corte de 2022, de dezembro de 2022, onde foi aprovada a revisão da vida toda. Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.